Olá, queridos! No capítulo de hoje vamos ver que Paulo não esconde o seu cansaço, mas mostra de onde vem a sua força. Em meio às perseguições e dificuldades, ele nos convida a tirar os olhos do sofrimento passageiro e fixá-los na glória eterna que Deus preparou para os seus filhos. Vamos então ao quarto capítulo da nossa série. Para entender este capítulo, precisamos imaginar a situação de Paulo. Ele estava enfrentando duras críticas em Corinto. Havia novos pregadores na cidade que se autopromoviam, usavam roupas elegantes, impressionavam pela eloquência e, ao que tudo indica, recebiam pagamento por suas apresentações. Eles olhavam para Paulo com as marcas das chicotadas no corpo, roupas simples e um histórico de prisões e perseguições e questionavam sua autoridade. Afinal, eles pensavam, se o Deus de Paulo é tão poderoso, por que a vida dele é tão marcada pelo sofrimento? E é justamente em resposta a esse tipo de crítica que Paulo escreve este capítulo. Na cultura greco-romana, o sofrimento era frequentemente visto como sinal de fraqueza, vergonha e até castigo dos deuses. Os filósofos da elite valorizavam o status, a eloquência e a autossuficiência. Paulo quebra essa lógica logo no início do capítulo ao dizer: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo reconhece que o caminho do ministério é difícil, mas afirma que sua perseverança não vem da aprovação das pessoas, e sim da misericórdia de Deus. Em seguida, ele faz uma declaração que mostra o nível da sua integridade, ao rejeitar os métodos ocultos e desonestos. Paulo não manipulava emoções, não distorcia a mensagem e não usava artifícios para impressionar o público. Sua confiança estava em apresentar a verdade de Deus com sinceridade, deixando que a própria verdade falasse à consciência dos seus ouvintes. Paulo explica que se o evangelho continua encoberto para algumas pessoas, isso não acontece porque a mensagem é obscura, mas porque existe uma batalha espiritual. Ele usa uma expressão forte ao dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele se refere a Satanás, que exerce influência sobre o mundo e procura impedir que as pessoas reconheçam Jesus como sendo o único Salvador. A cegueira aqui não é física, mas espiritual. É como alguém que está diante da luz do sol, mas não consegue enxergá-la porque seus olhos estão fechados. Somente Deus pode abrir esses olhos e fazer a luz de Cristo brilhar no coração humano. A aplicação espiritual aqui é muito atual. Muitas vezes, o excesso de distrações, o orgulho e as preocupações deste mundo funcionam como uma cortina, impedindo as pessoas de enxergar o óbvio. Paulo aponta a solução para isso, fazendo um paralelo com a criação do mundo. No ato da criação, Deus disse: haja luz, e as trevas desapareceram. Agora, esse mesmo Deus faz a luz brilhar no coração das pessoas. A conversão é apresentada como uma nova criação. O mesmo poder que iluminou o universo é capaz de iluminar a mente humana para compreender o Evangelho. Ao chegar nos versículos 7 a 9, encontramos o coração do capítulo, onde está uma das metáforas mais bonitas de toda a Bíblia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em Corinto, era comum exibir riqueza por meio de utensílios de bronze, prata e até mármore, especialmente entre as famílias mais abastadas. Ao escolher a figura de um vaso de barro, Paulo faz um contraste intencional. Os vasos de barro eram os recipientes mais comuns e baratos do dia a dia. Serviam para transportar água, armazenar azeite, vinho e cereais, além de outros usos domésticos. Eram frágeis, quebravam com facilidade e tinham pouco valor comercial. Se um se partisse, normalmente era mais barato substituí-lo do que consertá-lo.
Curiosamente, recipientes tão simples também podiam guardar coisas muito valiosas. A arqueologia já encontrou vasos de barro contendo moedas, joias e outros objetos preciosos que haviam sido escondidos ou enterrados para os proteger. É essa imagem que Paulo usa. Ele olha para si mesmo e diz: eu sou um vaso de barro. Sou frágil, limitado e quebrável, mas o valor não está no recipiente, está no tesouro que ele carrega. Deus colocou o tesouro do Evangelho em pessoas comuns. Isso reforça ainda mais a ideia de que o brilho pertence ao tesouro, não ao vaso. Assim, ninguém atribui a glória ao mensageiro, mas ao Deus que colocou o Evangelho dentro dele. Quanto mais frágil é o vaso, mais evidente se torna que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Para o público de hoje, isso traz um alívio enorme. Vivemos na cultura da performance, onde precisamos parecer perfeitos, fortes e bem-sucedidos o tempo todo nas redes sociais. Paulo diz o oposto. Deus escolhe colocar o seu poder mais precioso, o Evangelho e a sua presença, em pessoas comuns e imperfeitas. Ele ilustra essa fragilidade com 4 contrastes impressionantes. Atribulados, mas não angustiados. É uma lembrança de que o cristão pode passar por momentos difíceis sem perder a esperança, porque sua força vem do Senhor e não das circunstâncias. Perplexos, mas não desanimados. Nem sempre entendemos o que está acontecendo, mas não perdemos a esperança, porque sabemos que Deus continua conduzindo a nossa história. Perseguidos, mas não desamparados. Sofremos oposição e rejeição, mas Deus jamais nos abandona. Sua presença é a nossa segurança. Abatidos, mas não destruídos. Podemos ser derrubados pelas circunstâncias, mas Deus nos levanta novamente. O sofrimento pode nos atingir, mas não pode nos derrotar definitivamente. Com esses 4 contrastes, Paulo deixa claro que o sofrimento faz parte da vida cristã, mas não tem a última palavra. Em seguida, Paulo explica que a sua vida era marcada pelo sofrimento por causa de Cristo. Ele diz que carregava sempre no corpo o morrer de Jesus, ou seja, enfrentava perseguições e riscos constantes. Mas esse sofrimento tinha um propósito: revelar a vida de Jesus por meio dele. Em outras palavras, quanto mais Paulo era enfraquecido, mais o poder de Deus se tornava evidente. Além disso, ele suportava tudo para que o Evangelho alcançasse mais pessoas, produzindo uma grande colheita de vidas salvas e muitas ações de graças para a glória de Deus. Enfim, Deus pode usar até as nossas lutas para abençoar outras pessoas. Quando permanecemos fiéis em meio às dificuldades, a vida de Cristo se torna visível através de nós e Deus é glorificado. No final do capítulo, Paulo faz uma transição brilhante da dor presente para a esperança futura. Ele reconhece o envelhecimento e o desgaste físico ao escrever. Mesmo que o nosso corpo se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. O corpo sente o peso do tempo, das doenças e do cansaço, mas a nossa vida espiritual pode crescer e se fortalecer a cada manhã. Depois ele usa um jogo de palavras que exige atenção, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Para quem está passando por um luto, uma crise financeira ou uma doença crônica, chamar a dor de leve e momentânea pode parecer uma insensibilidade. Mas Paulo só faz isso porque está usando uma balança diferente. Ele coloca o sofrimento de uma vida inteira, que dura 70, 80 ou 90 anos, de um lado da balança e a eternidade do outro. Perto da imensidão da eternidade, qualquer tempo de sofrimento na terra se torna curto.
Perto da densidade e da beleza da glória de Deus, qualquer dor se torna leve. E o capítulo termina com um convite para mudarmos o nosso foco, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O segredo para não desanimar diante das crises da vida é treinar o olhar. As crises passam, as dificuldades têm prazo de validade, mas o que Deus está construindo dentro de cada vaso de barro permanece para sempre. O capítulo 5 nos deixa uma importante mensagem de esperança. Você pode se sentir frágil, mas o poder que sustenta a sua vida vem de Deus. O vaso é de barro, mas o tesouro é divino. E amanhã vamos refletir sobre como Paulo conseguia viver sem medo do futuro. No capítulo 5, ele vai falar sobre a esperança da vida eterna, a transformação que Cristo realiza em nós e a missão de reconciliar pessoas com Deus. Tenho certeza de que esse capítulo falará ao seu coração. Eu espero você no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!